Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de terça-feira, dia 25 de agosto. Vamos falar sobre a nossa querida NBA, né? NBA parada, né, cara? O mês de agosto é um mês complicado na NBA, né? Agosto e setembro. Né? São 2 meses onde dificilmente temos algo relevante acontecendo na liga, né? São os meses de ressaca da NBA, mas a gente tenta arrumar assunto, né? Se a NBA não dá assunto pra gente, a gente tenta arrumar assunto. Né? A gente tenta arrumar assunto pra falar sobre essa liga maravilhosa. E no episódio de hoje, o assunto que eu arrumei foi o seguinte, na verdade não fui eu que arrumei o assunto, né? Eu achei o assunto, que é um assunto que o Bleacher Report trouxe, tá? O Bleacher Report trouxe um artigo nessa semana que eu achei bem interessante, que é um artigo onde os jornalistas do Bleacher fizeram algumas previsões ousadas para as contratações de cada um dos times, né? Os jornalistas selecionaram uma das contratações de cada um dos 30 times, e aí são contratações tanto via trade, via free agency, como via draft, né? Eles separaram uma dessas contratações e fizeram uma previsão ousada sobre essa nova contratação. Eu achei um artigo legal, dei uma lida aqui, e aí eu separei algumas dessas previsões que eles fizeram pra gente dar uma discutida. Claro que eu não vou falar sobre todas as previsões, sobre as 30 previsões, não vou. Até porque se eu fosse falar sobre cada uma dessas 30, o programa ia ter mais de 1h30, né? E não é esse o objetivo do programa de hoje, né? Claro que de vez em quando a gente vai ter programas de 1h30, 2 horas. Mas não é o caso de hoje, né? Não é o caso de hoje. Hoje vamos para um programinha mais light. Meia horinha, 40 minutos, acho que tá de bom tamanho. E aí, para isso, eu separei, né? Se não me engano, 10 dessas previsões pra gente comentar, pra gente debater, né? Será que são previsões que eu compro? São previsões que eu não compro? São previsões muito absurdas? São previsões realistas? Separei umas 10 para a gente discutir isso. Eu também vou comentar sobre 2 notícias que saíram hoje, tá? A primeira, já vou até falar agora, né? Já para, né, tirar do caminho. É a contratação é o novo reforço do Golden State, né? O Golden State finalmente trouxe alguém, né? Depois de só renovar com a galera, né? Renovar com Draymond Green, Porzingis, Gary Payton e tudo mais. O Golden State finalmente trouxe uma novidade, que é o Brandon Williams, né? O ex-jogador de Dallas, que teve 13 pontos de média e basicamente 4 assistências na última temporada. Uma boa temporada, uma temporada ok. Foi contratado pelo Golden State Warriors no valor de 2,6 milhões de dólares, contrato de 1 ano. Eu já fiz vídeo falando sobre essa contratação, mas só pra, né, falar também aqui no Swish TV Show, eu acho uma boa contratação, tá? O Brandon Williams, ele é um jogador que te entrega uma boa criação, né? Um cara que, né, trabalha bem ali com a bola, tem uma boa capacidade de criação de arremesso. Não é um grande arremessador de 3, é um cara de basicamente 22% de aproveitamento para 3 pontos, né? Então aproveitamento baixo, mas na média e especialmente curta distância, ele vai bem, né? Um cara que infiltra bem, que vai bastante para a linha do lance livre, é um jogador agressivo, então é um cara que pode ajudar essa rotação de guards do Golden State, que acabou sofrendo uma perda, né, do Pat Spencer, né? O Pat Spencer, que durante uma boa parte da temporada passada foi o único reserva do Curry, né? Ele foi embora, então o Warriors precisava arrumar alguém para substituir o Pat Spencer, para ser esse reserva do Curry. E eu acho que o Brandon Williams pode ser um bom reserva para o Curry, né? Não vai entregar arremesso de fora,
mas vai entregar essa capacidade de infiltração, essa pressão no ar adversário. O problema dele, além da questão das bolas de 3, é defesa, né? É um cara de só 1,85 de altura, então é um jogador muito fácil de ser explorado na defesa, isso é um problema. Mas eu acho que por 2,6 milhões, tá valendo. Tá valendo, é uma boa contratação. É uma contratação que muda o patamar do Warriors? Não muda. Não muda. Mas é um cara que pode ajudar, né? Então, a gente teve o Golden State contratando o Brandon Williams nessa manhã. E a gente tem também novidades sobre Kuminga no Los Angeles Lakers, né? Kuminga no Lakers deu uma esfriada nas últimas semanas, né? Mas a gente tem novidades, né? Ontem a gente teve o Kurt Halling, né, da NBC Sports, soltando uma atualização sobre Kuminga no Lakers, que é a seguinte, né? Ele diz que as conversas entre Lakers e Atlanta Hawks seguem acontecendo, né, em relação a uma sign and trade do Jonathan Kuminga, porém, o foco dessa vez tem sido Jaden Hardy e não Jared Vanderbilt, né? Ou seja, antes as conversas estavam girando em torno de um pacote envolvendo o Vanderbilt. Agora parece que o pacote giraria em torno do Jaden Hardy, que chegou recentemente no Lakers, né? E pode ser que ele seja envolvido nessa sign and trade para trazer o Jonathan Kuminga. Assim, cara, o Kuminga ele é a última esperança do Lakers, né? O Lakers que tanto precisa de um ala titular, o Kuminga acaba sendo a única opção que sobrou, porque todas as outras opções de alas titulares pro Lakers já se resolveram, né? A última delas, o Peyton Watson, que foi para Cleveland. Então, meio que o Lakers está numa situação de que ou pega o Kuminga ou vai para a temporada sem um ala titular confiável, porque assim, o Quentin Grimes é bom jogador? É, mas ele é muito mais um shooting guard do que um small forward, né? Eu acho que o Quentin Grimes ele é muito baixo para ser um ala titular. Então não seria a melhor opção. Ziaire Williams, para vir do banco, para rotação, eu acho uma ótima. Como titular, não me agrada tanto. Matisse Thybulle a mesma coisa. Para vir do banco, para ser uma opção ali para rotação, show. Como titular, né? Ainda tem toda a questão física do Matisse Thybulle, então o Lakers tá nessa situação agora, cara, porque se não conseguir o Kuminga, vai ter que ir pra temporada sem um ala titular, cara. E aí, bicho, numa liga onde alas 3Ds são cada vez mais importantes, você não ter um ala 3D titular já te coloca numa posição abaixo dos outros, né? Dos seus principais concorrentes. Então, meio que é isso, cara. Meio que o Kuminga é a última esperança do Lakers. Eu não consigo ver o Lakers montando um pacote realmente bom pelo Kuminga. E eu acho que é aquilo. Se o Lakers tivesse condições de montar um pacote bom, essa troca já tinha acontecido, né? Porque, pô, a gente tá vendo o elenco inteiro do Lakers treinando junto lá na Eslovênia, né? Fazendo ali uma viagem com o Luka. O Luka que tá mais magro ainda, né? Luka perdeu ainda mais peso, tá muito slim, né? A melhor forma que eu já vi do Luka. E o elenco tá todo lá com ele. Tá todo mundo já treinando, né? Walker Kessler, todas as novidades já estão ali, né? E aí é aquilo, bicho. Se fosse pra trazer o Kuminga, eu acho que o Lakers já teria trago. Entendeu? Então, cada vez mais eu não acredito nessa ida do Kuminga pro Lakers. Não vejo o Lakers conseguindo montar um pacote realmente bom, né? E eu acho que no fim, o Kuminga ou vai acabar ficando em Atlanta, ou uma outra possibilidade que surgiu nas últimas semanas é Minnesota, que tem mais capacidade de montar um pacote bom por ele. Seria um lugar muito bom pro Kuminga jogar. Chegaria para ser titular junto do LaMelo, do Edwards, do McDaniels e do Gobert. Então, eu acho que Kuminga no Lakers tá... Sim, eu não acredito nessa ida mais. Não acredito, cara. Sinceramente, não acredito. E cada vez mais eu acredito no Kuminga indo pra Minnesota. Mas, vamos ver.
Lakers segue tentando. A ideia agora é montar um pacote ao redor do Jaden Hardy. Vamos ver o que acontece. Mas eu não acredito mais nele indo pro Lakers. Sinceramente, não acredito. Enfim, essas eram duas notícias que eu queria comentar antes da gente ir pro principal assunto do vídeo, que é essas previsões ousadas que o Bleacher Report fez para algumas das principais contratações feitas nessa off-season. Vamos aqui dar uma passada por elas. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhada nas promoções da Centauro. Centauro segue sendo parceira do canal Switch TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela nossa querida Mamãe Centauro. Então, quer comprar um tênis novo, uma camisa, uma meia, uma sunga, né? Uma sunguinha? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você consegue esse desconto adicional de 10%. Então, vai lá na Centauro e usa o cupom SWISH10. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vambora! Bora começar essa bagaça, roda a vinheta e vamos lá. Beleza, pessoal, como eu disse, né? Eu não vou comentar sobre todas as previsões que o Bleacher Report fez, mas eu vou comentar sobre algumas que chamaram a minha atenção. Algumas que eu concordo e outras que eu não concordo tanto. A primeira que eu queria comentar com vocês é, para mim, a previsão menos ousada que o Bleacher Report fez, que é a previsão de Giannis Antetokounmpo sendo um finalista para MVP. Ah, Luiz, o Giannis não é mais tudo isso, o Giannis já tá velho, gente. E eu até falei sobre isso numa live que eu fiz recentemente, né? Vocês estão subestimando muito o Giannis. A sensação que eu tenho é que, pelo fato do Giannis não ter sido tão protagonista nos últimos anos, muito por conta, né, do completo desastre que o Bucks vem sendo desde que foi campeão, eu acho que muita gente realmente esqueceu do quão dominante é o Giannis. O Giannis, gente, caso vocês tenham se esquecido, o Giannis, ele é um dos melhores two-ways da história da NBA. O Giannis, ele é o segundo melhor power forward de todos os tempos. O único power forward que eu, pelo menos, coloco acima do Giannis é o Tim Duncan. Pra mim, o Giannis, ele já superou todos os outros power forwards da história, incluindo o Dirk Nowitzki, incluindo o Kevin Garnett. Pra mim, o Giannis, ele já se consolidou como um cara maior e melhor do que esses jogadores. Ele só não supera o Tim Duncan. Só não supera o Tim Duncan. O Giannis, ele é um dos jogadores mais dominantes que o basquete já viu. E ele ainda é esse cara. Ele ainda é capaz de ser esse cara. O Giannis saudável, ele é um top 5 da liga. E eu falo isso com muita tranquilidade. Ele é um top 5 da liga. A única coisa que impede o Giannis de estar na briga por MVP, junto de Jokic, de Shea, Wembanyama e tudo mais, é ele não estar num time competitivo. Inclusive, foi o que tirou o Giannis das últimas disputas pelo MVP. Porque quando o Giannis tem um time competitivo, ele briga pro MVP. Porque o nível de dominância dele ainda é uma coisa absurda. O Giannis é um cara que faz um 30-10, um 30-8 com uma regularidade incrível. Esse é um jogo médio do Giannis. Um jogo médio do Giannis é um jogo de 38. Com 50% a mais de field goal. E eu acredito que estando em Miami, jogando num time melhor, com Eric Spoelstra comandando, tendo Banda Adebayo ao lado, e agora tendo Klay Thompson, Tim Hardaway Jr., Davion Mitchell, Andrew Wiggins, enfim, eu acho que o Giannis entra na temporada com
boas chances de ser um finalista para MVP. Não tô falando que ele vai ganhar o MVP, tá? E a previsão do Bleacher Report é muito clara. O Giannis vai ser um finalista para MVP. Ele pode muito bem ser isso aqui, cara. Ele pode muito bem ser um finalista para MVP. Eu acho super plausível essa previsão. Super plausível. Tá? Ele seria o meu palpite para MVP? Não. Meu palpite para MVP é o Victor Wembanyama. Para mim vai ficar entre o Embi e Shea. De novo. Para mim vai ficar entre esses dois. E o Jokic sempre vai estar ali na conversa. Então o Giannis não é o meu primeiro palpite para MVP. Mas eu acho muito possível ele entrar nesse top 3. Super possível. Se esse time do Heat encaixar, se o Spoelstra conseguir fazer um bom trabalho com esse time, e se o Giannis, principalmente, né, ficar saudável, pra mim, cara, é muito possível ele ser um finalista para MVP. Então, essa aqui pra mim é a previsão menos ousada que o Bleacher Report fez. Pra mim, essa aqui é a mais possível de se concretizar. Né? Então, já quis começar por ela, já pra deixar claro que pra mim o Giannis ser finalista pra MVP é super possível. Super possível. Outra previsão que eles fizeram que eu achei legal trazer é de que o LaMelo Ball, principal contratação do Minnesota para essa temporada, vai ter uma média, né, de pelo menos 3 assistências para cada turnover. O LaMelo Ball terá pelo menos 3 assistências de média para cada turnover. Eu compro essa previsão. Eu compro. Porque se você olhar para a estrutura desse time de Minnesota, você vai ter o LaMelo tendo muitas opções de passe, né, cara? Ele nunca teve ao redor dele tanta opção de passe como ele vai ter agora em Minnesota. Porque olha só, ele vai ter Anthony Edwards, ele vai ter Ayo Dosunmu ou um Jonathan Kuminga, depende de quem Minnesota trouxer ele pra ala, mas tanto o Dosunmu como o Kuminga são boas opções de passe pro LaMelo. Ele vai ter o Jaden McDaniels, né? E ainda vai ter Terce Shannon vindo do banco, o Jalen Clark vindo do banco, são caras que cortam muito bem em direção à cesta. E jogando ao lado de um Anthony Edwards que atrai tanta atenção da marcação, cara, o LaMelo vai ter muita liberdade pra trabalhar, mano. Ele vai ter... E essa questão dele ter 3 assistências pra cada turnover, eu também acho que é plausível, porque eu acho que a gente vai ver uma versão... Eu acho que a gente pode muito bem ver a versão menos peladeira da carreira do LaMelo. Uma versão onde ele não vai desperdiçar tanta bola, onde ele não vai tentar tanto passe maluco. Porque ele vai estar num ambiente extremamente competitivo. O LaMelo nunca teve um ambiente tão competitivo como ele nunca esteve em um ambiente tão competitivo como ele vai ter agora em Minnesota. Porque em Charlotte, ele não era pressionado de forma alguma. Não existia pressão em cima do LaMelo em Charlotte. Porque qualquer coisinha que ele fizesse em Charlotte, todo mundo já aplaudia, todo mundo já achava maravilhoso, todo mundo já elogiava. Nossa, olha, o LaMelo fez um 20-11 aqui. Nossa, meu Deus, craque. Nossa, olha aí, o Hornets quase pegou playoff. Nossa, coisa linda. Em Minnesota, filhão, se ele meter um 20-11 e Minnesota perder, ninguém vai elogiar. Ninguém vai elogiar. Se Minnesota ir pro playoff, ninguém vai bater palma pro LaMelo. Porque ir pro playoff é o mínimo pra esse Minnesota. É o mínimo. Enquanto em Charlotte, ir pro playoff seria motivo de, fogos em Charlotte. Fogos em Charlotte. Então, até pelo nível de cobrança que ele vai ter em Minnesota, cobrança interna e também externa, eu acho que a gente pode sim ver a versão menos peladeira do LaMelo. Então, pensando num cenário onde o LaMelo joga de forma mais madura, mais competitiva, e tendo as opções de passe que ele vai ter, né, e tendo ali um Anthony Edwards para atrair a marcação adversária, para abrir mais espaço para ele jogar, eu acho que pensar no LaMelo
entregando essa proporção, essa relação assistência-turnover é super plausível. Super plausível, sabe? Então, essa aqui é outra previsão que eu também acho bem possível de ser concretizada. E eu acho que a gente pode muito bem ver a melhor versão do LaMelo Ball nesse ano, cara. Eu sei que muita gente tem dúvidas, muita gente bota muitos pontos de interrogação, né? Saída do LaMelo para Minnesota, eu entendo, tá? Foi um movimento realmente arriscado que Minnesota fez, porque, beleza, você ganha muito no ataque, mas você perde muita defesa, né? LaMelo não defende. Mas você ganha muito no ataque, mas também tem toda a questão do LaMelo se manter saudável, do LaMelo não se machucar. Então, eu entendo quem duvida, eu entendo quem bota pontos de interrogação em LaMelo e Minnesota. Mas eu acho que era uma aposta que Minnesota tinha que fazer. E eu gosto dessa aposta. Eu gosto, cara. Gosto tanto que eu acho que o LaMelo vai ter os seus melhores números da carreira. Pontos talvez nem tanto, mas assistência turnover, eu acho que o LaMelo vai ter os seus melhores números de assistência e turnover da carreira, tá? E eu acho que o Anthony Edwards vem para sua melhor temporada da vida também. Porque assim como a presença do Anthony Edwards vai facilitar um pouco a vida do LaMelo, pelo fato do Anthony Edwards chamar mais a atenção do adversário e automaticamente liberar espaço mais pro LaMelo trabalhar, eu acho que o contrário também vai acontecer. A presença de um playmaker como o LaMelo, um cara criativo como o LaMelo, vai abrir muita possibilidade pro Anthony Edwards. Porque finalmente o Anthony Edwards vai ter um PG de verdade ao lado. O Anthony Edwards nunca teve um PG realmente pica jogando ao lado dele. O melhor PG que o Anthony Edwards teve foi o Mike Conley fim de carreira, o Mike Conley velho já. Então, ter um playmaker como o LaMelo ao lado também vai facilitar demais a vida do Anthony Edwards. Ele vai sofrer muito menos com dobras como ele vinha sofrendo nos últimos anos, entendeu? E o Anthony Edwards com mais liberdade, com mais espaço, cara, é prato cheio pra pontos, pra arremessos de fora, pra infiltração. Então, eu acho que tanto o LaMelo vai ter os melhores números da vida, como o Anthony Edwards também vai ter os melhores números da vida, tá? Então, essa é uma previsão que eu também compro muito. Assina embaixo dessa previsão aqui do Bleacher Report. Uma outra previsão que o Bleacher Report fez, e essa aqui eu não concordo tanto, eu não compro tanto, é a previsão de que o Ja Morant vai ser o PG do Blazers com mais minutos na temporada. Essa aqui eu não compro tanto. Não por eu achar que o Ja Morant não vai conseguir jogar bem, ou que o Ja Morant não vai, sabe, se destacar. Eu acho que ele vai. Porque falando de talento, o único PG que o Blazers tem que é mais talentoso do que o Ja Morant é o Damian Lillard. Mas é um Damian Lillard já envelhecido, é um Damian Lillard vindo de uma lesão terrível. Ele ficou um ano sem jogar, o Damian Lillard, né? Então pode ser que o Damian Lillard volte mal ou demore pra engrenar. Então, eu acho que o Ja Morant ele vai se destacar nesse time do Blazers. A minha dúvida, e é onde eu não compro essa previsão de que ele vai ser o PG do Blazers com mais minutos na temporada, é porque eu não consigo confiar no Ja Morant jogando a temporada inteira. Porque se você for pegar o número de jogos do Ja Morant nos últimos anos, ele quase não conseguiu jogar, velho. Ele quase não conseguiu jogar, entendeu? Se não me engano, dos últimos 3, 4 anos, o maior número de jogos que o Ja Morant teve numa só temporada foram 50. Que foi naquela temporada onde ele ficou 25 jogos suspenso, voltou de suspensão, conseguiu ali ter alguns jogos bons e o Memphis caiu pro OKC na primeira rodada, né? Que foi na campanha do título do OKC. Se não me engano. Foi isso. Foi isso. Tipo assim, 50 jogos. E essa é uma previsão onde disponibilidade é fundamental para a previsão se concretizar. Entendeu? E tem um outro ponto também. Que é o seguinte, eu não sei o quão sustentável vai ser pro Blazers manter Morant e Lillard como titulares uma temporada inteira.
eu sinceramente acho que em algum momento um dos dois vai pro banco. Eu acho, cara. Porque assim, eu não consigo ver isso dando certo, cara. Posso queimar a língua, posso quebrar a cara, mas eu não consigo ver um quinteto com Moran e Lillard jogando juntos ao mesmo tempo dando certo, cara. Não consigo, cara. Eu acho que em algum momento da temporada, um dos dois vai ser movido pra sexto homem. E pode ser o Jamoran. O que já tornaria essa previsão difícil de se concretizar, porque vindo do banco, o Jamoran vai ter menos minutos do que o PG que jogar no lugar dele, né? Que pode ser o Scoot Henderson, enfim. Então, essa é uma previsão que eu não compro tanto. Primeiro, por eu não acreditar que o Jamoran vai conseguir jogar uma temporada inteira. Eu acho que em algum momento ele vai machucar, ele vai lesionar, e aí isso já vai tirar minutos dele. E segundo, por eu achar que esse quinteto com ele e Lillard como titulares não é sustentável para uma temporada inteira. Então, essa aqui é a primeira previsão que eu não compro. Outra previsão que eu não compro, e aí é uma relacionada ao nosso leicão, que é a seguinte: é a previsão de que o Walker Kessler vai converter pelo menos não, vai converter mais de 80 bolas de 3 nessa temporada. Essa que eu não compro, cara. Essa eu não compro. Eu sei que o Walker Kessler chegou a desenvolver um arremessozinho lá no Jazz, mas eu não acho que ele vai chegar ao ponto de se tornar um big strat 5, entendeu? Eu não acho que o Walker Kessler vai virar um Brook Lopes, entendeu? Eu não acho, entendeu? Até porque, pro que o Lakers precisa na posição de pivô, eu nem acho que vai ser necessário o Kessler espaçar a quadra, entende? Claro, se ele conseguir virar um big espaçador maravilhoso e tal, beleza, mas eu não acho que vai ser algo tão cobrado pra ele. Eu não acho que o J.J. Redick vai cobrar o Walker Kessler virar um pivô espaçador. Porque o que o J.J. Redick mais precisa do Kessler é proteção de aro. Ele precisa ser um protetor de aro elite, tá? E isso eu acho que ele tem totais condições de ser, né? Um cara bom no pick and roll pra trabalhar com o Luke Reeves, especialmente com o Luka. E um bom finalizador em curta distância. Eu acho que é isso. E esse vai ser... É isso que o J.J. Redick vai cobrar do Kessler. Ó, você precisa ser um bom finalizador de pick and roll, você precisa ter um bom aproveitamento em curta distância, e você precisa ser um puta protetor de aro. Espaçar a quadra, matar a bola de 3 vai ser um plus. E é um plus que eu acho que o Walker Kessler não vai entregar. Não acho. Não acho que ele vai entregar 80 bolas de 3 numa temporada. É muita coisa, cara. 80 bolas de 3 pra um big é muita coisa, bicho. É muita coisa, né? E querendo ou não, o Lakers tem outros caras pra entregar esse espaçamento, né? Você tem o Reeves, você tem o Quentin Grimes, você tem o Mamukelashvili, que arremessa, você tem o Ziaire Williams, você tem o Matisse Thybulle, entendeu? Então você tirar o Kessler do garrafão é algo que eu nem acho que vai ser necessário, entendeu? Pra mim, a melhor coisa do Kessler ofensivamente é o tamanho dele pra finalizar a ponte aérea, pra finalizar próximo do garrafão, pra enterrar. Você ficar usando o Kessler espaçando quadra, cara, entendeu? E você tem o Mamukelashvili pra fazer isso. Não tô falando que o Mamukelashvili é um puta arremessador, um puta espaçador. Não. Mas ele tem mais o cacuete de espaçador do que o Kessler, né? Então essa é outra previsão que eu também não compro. Porque eu acho que nem vai ser algo exigido pro Kessler. Você entende? Não vai ser algo exigido. O Brook Lopes, ele virou o Brook Lopes espaçador e tudo mais, porque no Bucks era fundamental que o pivô daquele time espaçasse quadra, porque o power forward deles era o Giannis, que não arremessava nada. Não que hoje o Giannis também arremesse, mas hoje o Giannis ele consegue arremessar bem melhor do que ele conseguia ali na época dele com o Brook Lopes. Entendeu? Então,
o Brook Lopes, ele virou o Brook Lopes espaçador por necessidade. Por necessidade. Entendeu? Necessidade essa que eu não acho que o Kessler vai ter no Lakers. Pelo menos não por enquanto. Né? Então, essa previsão do Kessler converter mais de 80 bolas de 3 pelo Lakers na temporada, essa eu não compro. Tá? Essa eu não compro. Agora, uma que eu compro relacionada a bolas de 3 convertidas é uma que eles fizeram em relação ao Peyton Watson, né? Peyton Watson, novo reforço de Cleveland. A previsão que eles fizeram foi que o Peyton Watson vai converter pelo menos 150 bolas de 3 pelo Cavs nessa temporada. Essa aqui eu compro bastante. Essa aqui eu compro bastante, porque o Peyton Watson, ele vai chegar num time que vai oferecer para ele muita oportunidade de arremesso limpo. Ele vai jogar num time com James Harden armando, Donovan Mitchell, né, pressionando a defesa adversária, pressionando o garrafão e atraindo a atenção da marcação. Evan Mobley, que é outro cara que chama a atenção da marcação, que também tem a capacidade de espaçamento. E o Jarrett Allen, né, que atrai, né, a marcação no garrafão, que pressiona o aro adversário. Então, o potencial de geração de arremesso livre para o Peyton Watson que esse time do Cavs tem é muito grande. E vai ter o James Harden para achar ele livre. Porque não adianta nada ele ficar livre, ele ficar aberto e não tem ninguém para achar ele ali. O James Harden consegue achar. E o Donovan Mitchell é um cara que melhorou muito como passador nos últimos anos também. Então, pela quantidade de arremessos wide opens que o Peyton Watson deve ter nessa temporada, jogando no Cavs, eu acho que 150 bolas de 3 numa temporada é um número super plausível. Né? Seria basicamente 2, 3 bolas de 3 convertidas por jogo, que é um número que eu acho super ok pro Peyton Watson. Que é um jogador que na última temporada, deixa eu até pegar aqui os números, ó, é um cara que jogando em Denver, um Denver que sofreu muito com lesões e tudo mais, cara, o Peyton Watson ele converteu 41% das suas bolas de 3. Ele é um cara que teve em média, cara, ele teve em média 1.5 bolas de 3 por jogo temporada passada. Imaginar ele subindo esse número para 2 bolas de 3 por jogo, eu acho super plausível. Super plausível. Entendeu? Então, essa aqui é uma que eu compro. Peyton Watson matando 150 bolas de 3 numa temporada, eu compro. Eu compro essa previsão. Eu compro. Compro bastante. Inclusive, grande aquisição do Cavaliers, tá? Grande aquisição do Cavaliers, o Peyton Watson. Gosto demais. Agora, uma previsão que eu não compro, mas eu também não acho tão impossível assim de acontecer, é a previsão que eles fizeram pro Bulls, que é do Caleb Wilson, pick 4 do draft, vencendo o Rook of the Year. É impossível o Caleb Wilson ganhar o novato do ano? Não é impossível. Pra mim, o Caleb Wilson ele entra na temporada como um dos grandes candidatos a novato do ano. Pra mim, os favoritos a Rook of the Year é ele, Cam Boozer, Peterson e DeBanza. Pra mim, esses são os favoritos a novato do ano. Então, Caleb Wilson novato do ano não é impossível de acontecer. Até porque jogando nesse Bulls, em reconstrução, cara, o Caleb Wilson vai ter muita minutagem, vai ter muito espaço pra jogar, pra mostrar seu basquete. A gente viu na Summer League o tanto que ele é pica, né? A gente já havia visto isso no college, lá em North Carolina, jogando pra caralho, mas na Summer League ficou muito, né? Porra, arremessando de fora, tendo a bola de 3, né? Como uma das suas armas, coisa que no college ele não mostrou. Inclusive, um dos pontos fracos do Caleb Wilson no college, pelo menos no tape dele no college, era a bola de 3. E na Summer League ele arremessou bem pra caralho, né? Então, tudo aponta para um Caleb Wilson botando números incríveis nessa primeira temporada dele. O que pra mim torna essa previsão uma previsão que eu não compro é o fato de eu achar que os concorrentes dele, especialmente DeBanza e Darren Peterson, vão conseguir colocar números melhores. E vão ter temporadas de mais destaque, porque isso é um ponto também.
Ah, Luiz, o Rook of the Year é um prêmio individual, não é um prêmio coletivo, né? Pô, olha o Cooper Flag. O Cooper Flag botou números melhores do que o Knipel, e mesmo não tendo ido pra pós-temporada, ganhou o Rook of the Year. Enquanto que Knipel também colocou números incríveis, foi pra pós-temporada, foi pro play-in. Beleza que ele não jogou nada no play-in, mas ok. E não ganhou. Eu entendo isso. Mas eu acredito que o fato de Dibantza e Peterson estarem em times melhores do que o Bulls, em times mais competitivos, em times que vão ter, né, mais destaque, né? Eu acho que isso também vai ajudar eles a ganharem mais votos do que o Caleb Wilson. Além de eu achar os dois melhores também do que o Caleb. Eu acho tanto o Peterson como o Dibantza jogadores melhores do que o Caleb Wilson. Jogadores mais talentosos do que o Caleb Wilson, né? Então, o fato de eu não comprar essa previsão não é por eu não achar que o Caleb Wilson tem potencial de novato do ano. Ele tem, muito. Mas eu acho que tanto o Dibantza como o Peterson, principalmente, tem mais do que ele, né? Então, eu não compro essa previsão, mas não por conta do Caleb, mas por conta dos seus concorrentes, que pra mim vão ter, podem ter, né, mais chances de ganhar o novato do ano do que ele. Por falar em novatos, vamos falar sobre uma previsão envolvendo outro novato dessa classe, que é o Ken Boozer. Cadê o Ken Boozer? Aqui, ó. E essa é uma previsão que eu acho também super plausível. Inclusive, eu acho que o Bleacher Report foi muito pé no chão nessa previsão. Que a previsão deles é que o Ken Boozer vai marcar mais de 1.000 pontos nessa temporada, com pelo menos 50% de field goal. Essa aqui eu acho uma previsão muito pé no chão. Muito pé no chão. Inclusive, pra mim, eles estão até subestimando o Ken Boozer. Eu acho que o Ken Boozer pode até passar dos 1.000 pontos. 1.000 pontos, pensando no Ken Boozer jogando, sei lá, 70, 75 jogos, seria ele ter o quê? Uns 14, 15 pontos de média? Eu acho que é até pouco pro Boozer. Eu acho que jogando esse Memphis, em reconstrução, Memphis jovem, onde ele vai ter todo o espaço do mundo pra jogar, eu acho que o Ken Boozer pode fácil bater 16, 17 pontos de média. Fácil, tá? O desafio vai ser os 50% de field goal. Porque ele vai ter muito espaço pra jogar, vai ter muita minutagem, vai ter muita liberdade, o que pode fazer com que ele tente muito arremesso, né? E talvez alguns arremessos ruins. E aí isso pode diminuir o field goal dele. Mas 1.000 pontos na temporada, cara, eu acho muito possível. Muito possível, sabe? Muito possível. Então, essa aqui é uma previsão que eu achei muito pé no chão. Muito pé no chão. Pra mim, daria pra jogar até mais de 1.000 pontos aqui pro Ken Boozer na temporada, tá? Eu acho que ele vai ter um ano muito forte. Eu chutaria aí uns 16, 17 pontos de média e beirando 50% de field goal. Porque ele é um cara muito eficiente, né? Mesmo ele tentando muito arremesso, a chance dele ter uma conversão alta é grande, cara. Porque o Ken Boozer, ele é muito eficiente, ele é muito inteligente, ele seleciona bem os arremessos, sabe? Então, mesmo ele tendo muito arremesso por jogo, mesmo ele tendo liberdade pra tentar muito arremesso, eu não acho que ele vai tentar uns arremessos ruins. Eu não acho que ele vai tentar uns arremessos malucos. Eu acho que ele vai tentar bastante arremesso, mas arremessos bons, sabe? Arremessos bons, né? Em zonas onde ele se sente mais confiante. Me preocupa ele não ter um armador, sabe, bom pra criar situações pra ele. Né? Acho que isso facilitaria bastante a vida dele. Mas eu acho que... Eu acho bem possível ele conseguir esses 1.000 pontos e 50% de field goal. Acho que é bem plausível. Outra previsão sobre o Rookie que o Bleacher Report fez, e essa aqui eu não vou comprar não. Não vou comprar não. Que é a previsão que eles fizeram pro Darren Peterson. Que é a de que o Darren Peterson, tá? Vai ter uma média de pontos maior do que a do seu, né, companheiro de backcourt, que é o Keyonte George. Essa aqui eu não acredito tanto, porque, cara, o Keyonte George, ele teve 23,6 pontos de média na temporada passada. Pro Darren Peterson ter uma média de pontos maior do que a do Keyonte George,
mano, ele vai ter que pelo menos bater 23 pontos. E por mais que eu adore o Darren Peterson, e eu adoro, eu acho ele pica, meter 23 de média no seu primeiro ano é algo muito fora da curva. Muito fora da curva. Ainda mais num time competitivo como esse Jazz tende a ser. Meter 23 de média jogando num time de tanque, num time ruim, você sendo um rookie como o Darren Peterson, pode acontecer. Pode acontecer. Agora, num time que vai querer competir, eu não acho que o Darren Peterson vai ter tanta liberdade assim pra buscar esses 23 de média, né? Ainda mais porque existe ali uma certa hierarquia, né? O Darren Peterson, por melhor que ele seja, por mais hypado que ele seja, cara, ele vai chegar num time onde o dono do time é o Keyonte George. Entendeu? Então, essa aqui eu não compro também, mas não por eu não gostar do Peterson ou por duvidar do Peterson. Não duvido. Eu acho que ele vai ser pica. É o meu prospecto favorito dessa classe, é o meu novato favorito. Eu amo o Darren Peterson. Mas por ele estar num time competitivo e pelo Keyonte George ser muito bom, eu não acho que ele vai conseguir ter médias de pontos melhores do que a do Keyonte, tá? Não acho. Claro, com o passar dos anos, talvez pra próxima temporada, pra 27, 28, aí sim eu acho que o Peterson tem condições de ter números melhores, sabe? Porque ele é um cara mais talentoso do que o Keyonte George, ele tem mais potencial do que o Keyonte George. Mas pra esse primeiro ano, até pensando em adaptação na liga e tudo mais, eu acho que o Peterson ele vai ficar abaixo do Keyonte George em termos de pontos e em termos de hierarquia também no ataque. Eu não acho que o Jazz vai dar o ataque na mão do Darren Peterson já no dia 1. Não. Ele pode ser que durante a temporada ele tome pra si o ataque. Mas pro dia 1, o ataque vai estar na mão do Keyonte, do Lauri Markkanen, entendeu? Então, o Darren Peterson tendo mais pontos de média do que o Keyonte George, eu não compro, tá? Até acho que ele pode bater os 20 de média, tá? Mas mais de 20 de média, eu não acho que ele vai ter. Enquanto eu vejo o Keyonte George passando dos 20 de média. Pra mim, o Keyonte George é um cara de 23, 24 de média nessa temporada. O Peterson, eu acho que ainda não vai conseguir igualar isso, pelo menos no seu primeiro ano, tá? Ainda sobre rookies, vamos falar sobre o rookie do meu, do seu, do nosso Tandão, né? E aí a previsão do Bleacher Report é que o Adaimara, né, o gigante espanhol Adaimara, vai terminar a temporada no top 3 de tocos entre os rookies, tá? Vamos lá. O Adaimara, ele chega como o melhor defensor ou um dos melhores defensores dessa classe. Indiscutivelmente, né? Ele chega como o melhor protetor de aro da classe. Isso dá pra gente falar com tranquilidade. Porque melhor defensor, aí você vai botar o Morris Johnson, você vai botar o Quintens, né, que foi draftado pelo Spurs. São defensores mais versáteis do que o Adaimara. Mas proteção de aro, o melhor protetor de aro dessa classe é o Adaimara, em potencial. Então, pensar nele terminando a temporada como no top 3 de blocks entre os rookies é algo, beleza, muito plausível. O que eu acho que pode fazer ele não conseguir isso é ele não ter minutagem suficiente. Porque eu não consigo, pelo menos eu não acredito que o Adaimara vai ter, né, tanto espaço assim nesse seu primeiro ano em Oklahoma. Não acho, cara. Claro, a menos que haja lesões do Chet ou algo do tipo, eu acho que o Adaimara vai ser um jogador de poucos minutos nessa primeira temporada. Eu acho que o Adaimara ele vai ser um jogador de muito contexto. Sabe? É um jogo onde o Thunder precisa de um pouquinho mais de rebote, onde o Thunder tá sofrendo um pouco com rebote, um jogo onde o Chet tá sofrendo com faltas. Aí, beleza, o Adaimara vai ter uma minutagem legal. Mas, pensando no todo da temporada, eu acho que o Adaimara vai ter minutos muito controlados. Muito controlados. Eu acho que o Thunder vai ser muito cauteloso com o Adaimara. Até porque o Adaimara, ele tem questões aí de
resistência, um cara que não consegue ficar em quadra por tanto tempo seguido. Ele sofreu com isso no college. Ele não conseguia ficar muitos minutos seguidos em quadra, porque ele tinha que sair, porque é um cara muito grande, é difícil, né? Um cara tão grande como o Adaimara ter fôlego para jogar tantos minutos seguidos. Então, eu acho que por falta de minutagem, o Adaimara talvez não consiga terminar no top 3 de tocos entre os rookies. Pode ser por falta de minutagem, entendeu? Então, essa é uma previsão que eu não compro 100%, porque talvez ele não tenha minutagem suficiente para conseguir isso, tá? Então, meio que eu compro, mas não compro, entendeu? Eu compro, mas não compro essa previsão. Ainda sobre previsões de rookies, vamos aqui para previsão envolvendo a primeira escolha desse draft, né? Nosso querido AJ Dybantsa. E qual que é a previsão que o Bleacher Report fez? O Bleacher Report fez a previsão de que AJ Dybantsa vai liderar o Washington Wizards para a pós-temporada. E eu vou falar, compro essa previsão. Eu compro, mas não compro, porque eu acho que não vai ser o Dybantsa que vai botar o Wizards na pós-temporada. Eu acho que ele vai ser uma peça importante para essa chegada do Wizards na pós-temporada. Mas eu não acho que ele vai carregar o Wizards, entende? Eu não acho que ele vai ser o melhor jogador do Wizards nessa temporada. Mas eu acho que ele vai ser uma peça importantíssima que fará o Washington Wizards chegar na pós-temporada. E aí, pós-temporada engloba playoff, mas play-in também. Eu não acho que o Wizards é um time de vaga direta para playoff. Eu não acho que o Wizards é um time de top 6 de conferência. Mas eu acho que o Wizards é um time de top 10. Então o Wizards pode sim chegar na pós-temporada play-in. E eu acho que o Dybantsa vai ser uma peça importantíssima para essa ida do Wizards ao play-in. Não vai ser a principal peça. Eu acho que o Trae Young tem grande chance de ser o melhor jogador do Wizards, porque em termos de expectativa, ele é o jogador do Wizards com maior expectativa. Claro, tem o Anthony Davis também, que é um monstro, mas até pelas questões de lesão do Anthony Davis, eu acho que a maior expectativa do torcedor do Wizards está no Trae Young, que é um cara que já liderou a liga em algumas vezes em assistências, é um playmaker muito bom, é um cara que chegou e já, né, se identificou muito com a franquia, já comprou o projeto da franquia, então eu não acho que o Dybantsa vai ser o principal nome do Wizards na temporada. Mas eu acho que ele tem tudo para ter uma temporada muito boa e de ser um cara importante para essa saída do Wizards pro play-in, tá? Então, eu compro essa previsão, mas eu não compro como se fosse o Dybantsa carregando o Wizards. Não, eu compro como o Dybantsa sendo um cara importante para essa saída do Wizards após temporada. E para fechar aqui o episódio, a última previsão que eu, né, quero comentar é sobre o Jaylen Brown do Philadelphia, que é a previsão de que o Jaylen Brown, nessa temporada, vai ter a menor média de pontos dele desde a temporada 19-20, que foi uma temporada onde o Jaylen Brown colocou, deixa eu só pegar aqui rapidinho, ó, foi uma temporada onde o Jaylen Brown teve uma média de 20 pontos. 20.3 pontos, tá? Ele teve 20.3 pontos de média e, segundo o Bleacher Report, ele vai ter, né, uma média parecida com essa jogando no Sixers. E posso te falar? Eu compro essa previsão. Eu compro essa previsão e não é porque, Luiz, tá falando que o Jaylen Brown não vai dar certo no Philadelphia. Não, é porque é bem plausível mesmo ele ter médias não tão altas assim. Porque o Jaylen Brown, ele chega num time com Tyrese Maxey, que é um cara de 23 mais pontos de média. Joel Embiid, que quando joga é um cara de mais de 23 pontos de média. O LeBron, que é um cara que tem também muita pontuação, não tanto quanto ele já teve em outros anos. Mas é um cara também de mais de 20 pontos de média. E tem ainda um VJ de Combi, né? Então, o Jaylen Brown, ele vai estar num time onde é muita gente pontuando, né? E pro que esse Sixers precisa,
eu acho que o Jaylen Brown, ele naturalmente ele vai ter menos arremessos. Ele naturalmente vai ter menos a bola. Entendeu? Ele vai ser muito menos protagonista do que... Ele vai ser muito mais coadjuvante do que protagonista nesse time. Mesmo vindo de uma temporada onde ele foi protagonista em Boston. Onde ele botou os melhores números da vida. Por quê? Porque o Celtics precisava dele botando os melhores números da vida. Se o Jaylen Brown não botasse os melhores números da vida na temporada passada, o Celtics não tinha tido a temporada que teve. O Celtics não tinha tido a campanha que teve. No Sixers, não vai ser necessário ele botar os melhores números da vida. No Sixers, vai ser necessário ele realmente ser um coadjuvante. Ele ser um cara, né, focado na defesa, ser um two-way, né, ser um cara, né, que beleza, vai ter seus momentos de brilho no ataque, mas não vai ser algo tão recorrente. Né, o Sixers não quer que o Jaylen Brown pegue a bola e chame isolation toda hora como ele chamava no Celtics. Não. Vai precisar dele cortando sem bola, trabalhando o off-ball, servindo de opção de passe pro LeBron, né, pro próprio Embiid, cortando atrás da cesta para receber o passe, para receber lobby. E em momentos, né, onde o LeBron estiver no banco, onde o Maxey estiver no banco, aí beleza, ele pega a bola e chama ali no isolation, né, tenta capitalizar em cima, né, de mano a mano, coisa que ele fez muito bem no Celtics na temporada passada. Então, é uma previsão que faz sentido porque é o que o Sixers vai precisar. O Sixers não precisa que o Jaylen Brown entregue 23, 24, 25 pontos de média. Não. O Sixers precisa que o Jaylen Brown entregue uns 20 pontos de média com uma boa eficiência e uma ótima defesa. Se o Jaylen Brown entregar isso, e se Embiid conseguir ficar saudável, se o LeBron ficar saudável, né, e o time ali funcionar bem, cara, o Sixers tem grandes chances de chegar muito longe nessa temporada. E pelas entrevistas que o Jaylen Brown, né, deu desde que foi trocado, parece que o Jaylen Brown tá super ok em fazer isso. Diminuir o seu volume, diminuir o seu usage em pró do time, parece que é algo que o Jaylen Brown tá super tranquilo em fazer. Então essa é outra previsão que eu compro. Compro muito. Pra mim, imaginar o Jaylen Brown tendo seus números de pontos mais baixos desde 19 e 20, eu acho que é uma previsão também super condizente com o que ele deve realmente executar, com o papel que ele deve executar no Sixers nessa temporada. E repito, não vai ser um problema. O Jaylen Brown tendo menos de 23 pontos de média, tendo menos de 21 pontos de média, não vai ser um problema. Não vai ser um problema nesse Philadelphia, tá? Bom, tem outras previsões aqui interessantes e tal, mas pra mim essas são as que eu mais... São as que eu realmente achei mais legais de trazer pra gente debater. E aí eu quero saber de você, cara. Dessas previsões que eu listei, qual você acha mais possível de se concretizar e qual você acha que é a mais difícil de se concretizar? As mais pé no chão pra mim é o Giannis sendo finalista pra MVP, é o Kemba Boozer metendo 1.000 pontos na temporada com 50% de field goal e o Jaylen Brown tendo, né, 20 pontos de média. Essas eu acho as mais pé no chão. E a mais difícil, eu acho que vai ser o Kessler matando 80 bolas de 3 e o Ja Morant sendo o PG do Blazers com mais minutos na temporada. Essas são as duas que eu acho mais difíceis. E você? Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado a todos pela audiência nessa terça-feira. A gente se vê né, mais tarde com mais conteúdo. Acho que hoje vai ter live, tá? Eu preciso confirmar algumas coisinhas, mas é quase certo que hoje vai ter live, lá pelas 8, 9 horas da noite. Então, fica ligado no canal pra não perder. E tamo junto, gente. Tamo junto, grande abraço, fiquem bem. E até a próxima, né? Grande beijo e tchau. Valeu, galera!